Seja bem-vindo ao meu canal de teologia. Eu sou o professor Glaucio Souza e neste vídeo farei uma reflexão sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Antes, porém, eu convido a você a se inscrever aqui no nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que a palavra de Deus possa alcançar sempre novos corações. Convido você então a pegar a sua Bíblia, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 seguintes. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Esses são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que acompanhavam. O texto da Ascensão, ele está logo em sequência, ou dentro inclusive, de uma narrativa das aparições do ressuscitado. Nesse tempo todo a liturgia nos propôs textos bíblicos que apresentavam a presença do Senhor ressuscitado em meio à comunidade, tudo isso para fortalecer a nossa fé, para que nós possamos amadurecer no seguimento de Jesus que está vivo e presente em nosso meio. Interessante que a primeira característica que me chama a atenção desse texto é que os discípulos são chamados a saírem, a se movimentarem, a ir, a anunciarem o projeto de Deus. E o texto ele é profundamente desafiador. Se você olhar aqui nos versículos 17, ele vai fazer uma listinha de sinais que acompanham o anúncio dessa proclamação de vida do projeto do Senhor. Então o discípulo vai ali fazer experiência de alguns sinais. Falarão novas línguas, expulsarão demônios. Isso são características importantes de um mundo infernal. Esses sinais que acompanham a ação dos discípulos são sinais realmente que o discípulo anda junto com o seu mestre. Por isso esses sinais acontecem, porque a presença do Cristo ressuscitado na vida do discípulo. Mas aí surge uma pergunta: como fazer isso? Como expulsar demônios? Como curar os enfermos? Como falar novas línguas? Bom, para responder isso, a gente precisa compreender o mistério da ascensão do Senhor. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesse movimento da ascensão, para compreendermos a ação do discípulo, é que somente sobe aos céus aquele que desceu à terra. Nós falamos da ascensão porque houve um movimento de encarnação. Nós falamos do movimento de subida porque houve um movimento de descida. Portanto, para subir aos céus é preciso descer à humanidade. O Verbo, quando ele se encarna, a encarnação do Verbo é também a humanização de Deus. Neste ponto eu chamo sua atenção. Deus, o Verbo, se fez carne, mas ele não assumiu uma carne abstrata, ele assumiu uma humanidade concreta, porque só existe humanidade concreta, e essa humanidade concreta no nível mais baixo, aquilo que nós chamamos na teologia de kenosis, o esvaziamento de Deus. Importante ressaltar que na encarnação existe a união entre céu e terra. O Verbo se faz carne, céu e terra, portanto, eles estão mais unidos. É muito triste perceber que na mentalidade de alguns ainda existe uma depreciação com relação às coisas da terra. Existem pessoas que se preocupam muito com as coisas do céu, mas se descuidam com as coisas da terra. E isso daí é um erro de fé grosseiro, porque na encarnação do Verbo nós temos exatamente a união. Jesus uniu céu e terra. A ponto que nós podemos dizer que não sobe ao céu aquele que não desce e que não vive a sua realidade terrestre com consciência. Outro elemento interessante que eu preciso destacar aqui é que céu e terra, na perspectiva bíblica, significa a totalidade da criação.
Não existe um elemento da criação que não tenha valor e um elemento que tem o máximo valor. Essa distinção é uma distinção errada. Céu e terra significa a totalidade das coisas criadas. Portanto, Jesus, a totalidade da vida está reunida na ação de Jesus. É importante também ressaltar que Jesus viveu uma profunda ligação com o Pai. Jesus voltou o olhar para o céu, mas o olhar de Jesus voltado para o céu estava direcionado para o olhar da realidade humana. Não à toa, a grande preocupação de Jesus é a cura. Vejam, quantos relatos na Sagrada Escritura em que Jesus está curando, restaurando a saúde de várias pessoas. Jesus multiplica os pães, a questão do jejum, toda essa preocupação de Jesus tocam as realidades humanas. Jesus preocupa também com a qualidade dos relacionamentos humanos. Vejam, Jesus pede para que nós amemos o próximo, para que nós quebremos a cadeia de ódio amando o nosso inimigo, para que nós também possamos ser pessoas que promovem a paz por meio do perdão, da misericórdia, da reconciliação. Felizes os pacíficos, diz a palavra do Senhor. Celebrar o mistério da encarnação do Senhor é entender que Deus sobe porque Ele desceu e tocou as realidades humanas. Tocou a vida humana. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que para nós subirmos também, nós também precisamos fazer o mesmo caminho que Jesus fez. Afinal, nós somos seguidores de Cristo. E Jesus passou a sua vida proclamando o reino, curando as feridas da humanidade. Jesus passou ali transformando a realidade de vida das pessoas que ele encontrava. Por isso os discípulos, aqui é muito interessante, não são convocados a ficarem olhando para o céu. Se nós prestarmos bem atenção, após a ascensão do Senhor, eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor. Eles, conscientes da presença do ressuscitado, saíram em missão, humanizando a vida das pessoas. Vejam, eles fizeram sinais de cura, eles curaram os enfermos, eles expulsaram os demônios. E aqui você pode dar o nome que você quiser para esse demônio. O demônio do ódio, do rancor, da impaciência, da violência, da mentira. A cura do coração, a cura dos relacionamentos, a cura de todas as perspectivas que envolvem a vida humana. E os discípulos saíram percorrendo o caminho do Senhor, fazendo as mesmas ações, tendo os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos que Cristo teve. Portanto, meu irmão, o caminho para subirmos ao céu é tentar construir na terra as características daquilo que nós queremos no céu. Se no céu vai ser um lugar de amor, de paz, de relacionamento verdadeiro, por que não já construirmos como Cristo fez, um lugar de mais amor, de paz, de reconciliação? Não subirá ao céu aquele que não descer e viver a perspectiva da terra como Cristo viveu. O céu não será um lugar mágico. O céu não é um lugar que é conquistado somente porque nós somos religiosos, mas o céu é uma vida na graça de Deus. E nós que somos cristãos, batizados, somos mergulhados nessa graça do Senhor, somos convidados então a humanizar a nossa história. Porque cremos no Senhor, junto do Senhor, ao lado do Senhor, que está vivo e ressuscitado. Essa é a nossa missão de discípulo. A nossa missão é nos tornar servidores dos nossos irmãos, cuidadores da vida. Nós somos hóspedes, nós não somos donos da vida e devemos nos colocar como hóspedes no mundo. E ao mesmo tempo que somos hóspedes, sabemos hospedar as pessoas na nossa existência. O Senhor hoje te convida, me convida e convida a cada um de nós a descermos na nossa existência, a descermos os nossos relacionamentos de maneira mais profunda, mais concreta, retirando dali todo demônio da mentira, da falta de paz, de ódio, de toda falta de misericórdia, para assim construirmos o mundo hoje, ainda que não seja
definitivo, mas apenas provisório, pautado no amor, na misericórdia, na reconciliação, para assim, no futuro, subirmos de maneira definitiva para onde o amor não será mais provisório, mas será para sempre. Sejamos bons discípulos do Senhor, que eu e você possamos apaixonadamente por Jesus olharmos para a realidade da vida e falarmos: aqui se realiza o projeto de Deus. Não é somente aqui, mas aqui também se realiza esse projeto do Senhor. E com o amor que Cristo nos oferta, que nós possamos irradiar essa presença de Cristo no mundo, tornando esse mundo mais humano, apaixonante e cativante. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, para que eu e você sejamos de fato bons discípulos do Senhor, com um olhar atento para Deus, mas com um coração apaixonado pela vida, pelas pessoas, principalmente daquelas que mais necessitam do nosso calor, do nosso amor. Deus te abençoe, uma ótima semana.